O presidente Lula afirma que vai criar um comitê com empresários para repensar a política comercial com os Estados Unidos e reforça que medidas de retaliação ao tarifaço já estão sendo estudadas. A principal delas é o uso da Lei de Reciprocidade, que foi aprovada pelo Congresso. O presidente também falou em recorrer à OMC, Organização Mundial do Comércio. Lula criticou a forma e o conteúdo do anúncio feito por Donald Trump e também disse que, vou abrir aspas, se ele vai cobrar 50% de nós, a gente vai cobrar 50% dele, fecho aspas. Bom, a gente vai trazer vários aspectos, várias notícias, manifestações, repercussões. Peço que você fique com a gente, tem vários detalhes para a gente discutir e analisar. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já a postos, preparado. O Mota de ontem para hoje, claro, se debruçou, né? Há tantas manifestações importantes, muitos aspectos que a gente precisa discutir e analisar. E ontem, Mota, a gente encerrou o programa com a manifestação do presidente brasileiro. Nós, inclusive, lemos toda a manifestação publicada na rede social, o presidente da República respondendo ao anúncio feito, que também foi divulgado pela rede social por Donald Trump. E aí, no dia de hoje, as muitas manifestações e sinalizações indicando que o Brasil, o governo brasileiro, por meio do seu presidente, pretende retalhar os Estados Unidos. Essa é uma possibilidade. Isso está sendo estudado, disseram eles. Mota. Vai ser muito interessante ver que forma essa retaliação vai tomar, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial brasileiro. O Brasil está em 41º lugar na lista dos parceiros dos Estados Unidos. Então, quando o governo brasileiro ameaça retaliar os Estados Unidos, é inevitável que se pergunte exatamente como se faria isso, companheiro. Considerando-se a história do Brasil, dá até medo de pensar na resposta. Eu acho que a gente pode apostar com 100% de certeza que a conta dessa retaliação vai ser paga pelo consumidor, pelo pagador de impostos. Essa é a verdadeira reciprocidade. O governo faz e diz bobagens, mas a conta quem paga somos eu e você. O Dávila também está com a gente. O Dávila certamente tem lido as várias manifestações, acompanhado todas essas movimentações, as articulações, o que poderá ser feito pelo governo brasileiro. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Chamou a atenção que, além da questão que envolve a reciprocidade, portanto, o governo brasileiro devolver na mesma moeda, surgiu uma informação no dia de hoje que um grupo estuda um conjunto de medidas econômicas e comerciais, mas fala-se até na possibilidade de quebrar patentes de medicamentos norte-americanos aqui no Brasil. Enfim, há um arsenal de medidas que poderia ser colocado nessa lista. Enfim, tudo isso está em estudo, né? O que a gente precisa considerar em relação ao comunicado de ontem do presidente brasileiro e essas medidas que estão em estudo. Dávila, bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Olha, o melhor exemplo para o Brasil seguir neste momento deveria ser Israel. Sabe como Israel planeja o ataque? Ninguém sabe, de forma quieta, discreta, e o ataque é sempre surpresa. Esta deveria ser a estratégia do Brasil nesse momento. Todo mundo de bico fechado, trabalhando nas questões técnicas e em setores vitais até o dia 1º de agosto, que é o prazo dado aos Estados Unidos para começar a vigorar a tarifa de 50%, e deixar esse arsenal de maldades guardado e só disparado em última instância ali perto do dia 1º de agosto. Não se anuncia, não se fala, não se menciona. Apenas trabalha-se quieto, com objetivos claros e concretos, e deixa os arsenais de maldades para a última hora, se as negociações falharem. É assim
que um país deveria atuar, um governo que colocasse os interesses nacionais acima do seu proselitismo político. Por isso, esta é a única estratégia viável neste momento. Silêncio, trabalhar de maneira objetiva para tentar impedir a tarifa de 50% até o dia 1º de agosto e, por outro lado, trabalhar, sim, quieto no pacote de retaliação possível para ser utilizado em caso de fracasso das negociações. O dia seguinte ao anúncio do governo norte-americano de sobretaxar os produtos brasileiros em 50% a partir do dia 1º de agosto. E aí, claro, a reação das autoridades, mas especialmente do governo brasileiro. O que está sendo levantado e discutido e é aventado para dar de resposta ao governo norte-americano. Chamar o Cristiano Beraldo também tem acompanhado de perto essas movimentações e repercussões. Além dessas informações que trouxemos, Beraldo, o governo prevê que essa possível retaliação ocorra somente a partir do dia 1º de agosto, mas não está descartada a possibilidade de judicializar isso junto à OMC, Organização Mundial do Comércio. Enfim, possibilidades sendo estudadas sobre a mesa. O que lhe parece mais adequado para o governo brasileiro? Adotar a lei de reciprocidade ou colocar a diplomacia em campo para estudar uma negociação para tentar reverter essa determinação do governo americano? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja, o Brasil, do ponto de vista internacional, ele falhou ao longo de séculos, eu diria, e ele é um país que, apesar de grandioso, ele é um país pequeno dentro do contexto internacional. Os Estados Unidos, ao contrário, fizeram um trabalho muito intenso para se consolidarem como a grande nação, a nação mais poderosa do mundo, e conseguiram conquistar esse posto com muito sucesso. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, do ponto de vista do Brasil, nós estamos vendo a formiga e o elefante. Se o elefante pisa na cabeça da formiga, acabou para a formiga já era, não sobra absolutamente nada. A reciprocidade, nesse caso, é a formiga pisar na cabeça do elefante. O que vai acontecer com o elefante? Não vai acontecer nada. O elefante vai continuar sendo o elefante. E a formiga vai ficar lá, achando que pagou na mesma moeda, mas a vida dela não mudou. O caso do Brasil é exatamente isso. O Brasil está diante de um país que é muito mais forte, muito mais poderoso do que nós. E a forma de lidar com alguém com essa diferença de forças numa mesa de negociação é a forma da diplomacia, da habilidade, encontrando elementos que possam levar a um acordo que seja favorável, pelo menos equilibrado para o Brasil. Mas, ao contrário, o governo brasileiro vem dando demonstrações de bravatas. O governo brasileiro vem dando demonstrações de que não quer ir para a mesa de negociação reconhecendo a sua condição, o seu tamanho, a sua relevância. Então, vai ficar muito difícil encontrar um caminho para resolver isso. Ao que parece, Caniato, acompanhando o noticiário de hoje, o governo brasileiro, os porta-vozes do governo, os porta-vozes da esquerda brasileira, estão confortáveis com este cenário que se criou, que as tarifas, ao agravarem a situação econômica brasileira, ao agravarem a questão do desemprego, ao enfraquecerem o Brasil, esse processo todo representa uma derrota a Jair Bolsonaro. E como nós estamos observando uma atuação absolutamente medíocre, não apenas na esfera internacional, mas também na esfera doméstica, a gente vê que essas pessoas estão se orgulhando, estão dando risada, estão comemorando o fato de Jair Bolsonaro poder ser implicado como responsável deste agravamento de uma situação econômica absolutamente triste, desgraçada, que foi construída pelo atual governo. Mas eles estão vendo em quem colocar a culpa, e isso para ele basta. Então, se nós não fizermos o trabalho aqui
de resgatar a discussão com a ótica que ela precisa ter para as pessoas entenderem todo o contexto, realmente o governo vai ficar numa posição de muita facilidade para vender as suas narrativas, enquanto o povo brasileiro é que paga a conta. Muito importante essa ponderação, esse aspecto destacado pelo Cristiano Beraldo, porque ontem, inclusive, vocês já tinham sinalizado que haveria politização dessa medida de Donald Trump, viu, Mota? Quero até pedir também a sua reflexão, porque ontem, quando a gente acabou o programa, fui para as redes acompanhar as últimas informações, as atualizações, mas também a repercussão, né? Assim, dito e feito, muitos parlamentares progressistas de partidos mais à esquerda já tinham um banner virtual já preparado. E o banner era o seguinte: Lula quer taxar os super ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. Então já se utilizavam dessa medida, esse anúncio de Donald Trump, e já queriam colocar na conta de Jair Bolsonaro. E aí eu queria que você discorresse também sobre o impacto desse anúncio de Donald Trump para a política interna, cada grupo tentando ajustar o anúncio para encaixar na sua narrativa, né? Esse assunto daria um programa inteiro, Caniato. Qual é o impacto do que aconteceu ontem no cenário político do Brasil, principalmente no cenário eleitoral? Eu acho que há inúmeras possibilidades, mas o que eu acho mais provável é que não seja nenhuma das possibilidades que essas pessoas estão pensando. Tem muita gente com pouca informação, com pouca experiência e pouca instrução, fazendo análises completamente equivocadas sobre os Estados Unidos. São pessoas que fazem análises baseadas em caricaturas. São pessoas que conhecem pouco os Estados Unidos. Os Estados Unidos são a república mais bem-sucedida da história. Eles têm uma Constituição a mesma desde 1789. A Suprema Corte mais admirada no mundo é a Suprema Corte americana. O Federal Reserve, o Banco Central americano, serve de modelo para todos os bancos centrais. A economia americana causa inveja da Faria Lima até Xangai. Só o PIB da região metropolitana de Nova York, da cidade de Nova York, é maior do que o do Brasil. O dólar é moeda de reserva internacional desde 1944. As Forças Armadas Americanas são a polícia do planeta. Que ousadia de algumas pessoas querer ensinar aos Estados Unidos alguma coisa sobre democracia, liberdade e prosperidade. E que loucura fazer isso sendo socialista. Você, Dávila, qual é a percepção que você tem sobre os impactos desse episódio, o anúncio feito por Donald Trump na política brasileira? A gente já observa uma guerra de narrativas, né? Cada grupo tentando apontar o dedo para aquele grupo que seria responsável por, enfim, essa medida tomada pelos Estados Unidos, as possíveis consequências dessa taxação. Enfim, queria que você discorresse também sobre o impacto sobre a política doméstica aqui. Existem duas escolhas. A primeira é continuar no circo e ficar tendo essa guerra de narrativa que não leva a lugar algum, só leva o Brasil a tomar um prejuízo gigantesco na sua exportação com o seu segundo maior parceiro comercial do mundo. A outra alternativa é ir para o campo da discrição, da diplomacia e de discussões pontuais. Primeiro, o Brasil é sim uma das economias mais fechadas do mundo e por isso, impacto de tarifa no Brasil não é que tem grande problema. Só para você ter uma ideia, representa 2% do PIB a exportação brasileira. Então é nada. Então não é que tem uma, não é a Europa que é 50%, 60%. A gente está falando de 2%. Segunda coisa, que existem setores muito específicos de interesse do Brasil e dos Estados Unidos. Eu vou dar aqui dois exemplos. Um eu já citei ontem, a questão do suco de laranja. Não tem substituto para o suco de laranja.
Ou tem que negociar com o Brasil, ou o americano não vai tomar mais suco de laranja. Pronto, e vai quebrar um monte de empresa na Flórida. É óbvio que isso não é de interesse dos Estados Unidos e é óbvio que isso não é interesse do Brasil. Então tem que focar nisso. Outra questão importante é a Embraer. A Embraer acabou de receber uma encomenda de quase 200 aviões de companhias aéreas americanas. E é um tipo de avião que só a Embraer fabrica. Então, cancelar isso seria um desastre para as companhias aéreas e também para a Embraer. Então, é óbvio que nós precisamos ter uma diplomacia focada em 2, 3 pontos que representam 70%, 60% desse comércio. Então, e isso é importante para os Estados Unidos e para o Brasil. Por isso que eu digo, é hora de trabalhar quieto na diplomacia, com discrição, sem ficar falando com a imprensa e tentando descobrir um caminho de negociação em 2 ou 3 setores que vai resolver 60% do problema. E aí não ficar no circo, nessa guerra de narrativa que não leva a lugar algum, apenas aumenta a tensão, a animosidade entre os países e evidentemente, um mal-estar que evita o Brasil e os Estados Unidos chegarem a consenso em torno de matérias importantes para ambos países. Então, é hora de ter o adulto na sala. Tira a turma do circo, leva para o campo da diplomacia, faz um voto de silêncio até o dia 1º de agosto e foca nesses 2, 3 setores que representam a maior parte deste comércio entre Brasil e Estados Unidos. Agora, Beraldo, quando a gente fala dos grupos políticos que se manifestam e ajustam a sua narrativa para tentar encaixar esse episódio de Donald Trump e, naturalmente, isso subsidiar a tese e o argumento e a discussão que será feita a partir de agora, vimos logo ontem, inclusive me chamou a atenção porque você tinha cantado essa pedra durante o programa, quando você disse que Donald Trump teria sido ingênuo, né? Não imaginar que os governistas se utilizariam disso para, inclusive, esvaziar o pleito do outro grupo. E aí a gente observa justamente eles utilizando dessa narrativa, né? Que Jair Bolsonaro seria o grande responsável e que ele gostaria, e que é ele o responsável por essa taxação. Agora, os opositores, a gente tem visto que adotam a estratégia e o discurso de que essa taxação é resultado da política do atual presidente da República, e aí volta a história da anistia, que a anistia seria o instrumento para pacificar o Brasil. E aí eu até jogo para você, talvez a anistia que eles defendam não seja a anistia que o Dávila mencionou anteontem, né? Aquela feita a 6 mãos. Talvez seja aquela primeira anistia, porque talvez volte à tona a necessidade da anistia ampla e restrita, Beraldo. Pois é, Canhato. Eu queria começar fazendo só uma observação, Dávila. Essa sua ideia de diplomacia, de atuação diplomática, que era o esperado para um momento como esse, seria maravilhoso se a gente estivesse na Inglaterra, né? Mas falando de Brasil, a nossa diplomacia é essa que leva apito ao vivo, porque ataca Israel em conferências internacionais, e aí é chamada a atenção. Então, infelizmente, a gente não consegue esperar que as lideranças diplomáticas brasileiras lidem com o desafio desse momento da forma que é adequada para que o problema seja resolvido, porque, no fundo, pesa mais o interesse político-eleitoral do que efetivamente a estratégia, a preservação dos interesses brasileiros. Pois bem, falando dessa questão política, Canhato, a gente vê que o discurso de narrativa é um discurso muito intenso, né? Hoje está assim no seu nível máximo. Mas o problema é o seguinte, fala assim, vamos pacificar o país. Me explica onde que não está pacificado o Brasil. Tem pessoas na rua, pegaram em armas para defender o Brasil, defender o seu ponto de vista ideológico. A gente está vendo algum tipo de ruptura armada, violenta. Não. O brasileiro de bem, ele está de cabecinha baixa, levantando cedo, pegando ônibus, pegando trem, pegando trânsito, indo trabalhar, pagando suas contas quando dá e seguindo a sua vida.
Onde o Brasil não está pacificado? Não está pacificado aquele Brasil dominado, controlado de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, pelo crime organizado. A nossa falta de paz se dá em razão do domínio do Brasil, da tomada do Brasil por criminosos e corruptos que se associaram a organizações criminosas para permitir que essas organizações criminosas nadem de braçada. Então, o problema de pacificação do Brasil é esse. Não tem ninguém saindo no tapa para defender, no meio da rua, para defender esse ou aquele. As pessoas ficam aí em rede social, é tudo tigrão de rede social. No cara a cara, vira cada um para um lado, baixa a cabeça e sai correndo, que é para não tomar um tapa na orelha. Então, essa é a realidade brasileira. Então, querer colocar uma narrativa de que vamos usar a força dos Estados Unidos para impor tarifas ao Brasil, porque assim o Brasil vai ficar de quatro e vai ter que se render às exigências do governo americano. Agora vamos colocar em prática o nosso pleito de anistia ampla, geral e restrita. O que mudou? Qual é o interesse exato em fazer isso? Está dizendo, Donald Trump, o comunicado oficial do governo americano era esse? Olha, o Congresso Nacional aprove uma anistia ampla, geral e restrita, caso contrário não tiro tarifa. Não está isso na carta. Então, a gente vê que é uma disputa de narrativa. E nessa disputa de narrativa, o que menos interessa é o Brasil. De um lado, todo o movimento para arrumar um culpado pela desgraça econômica que foi meticulosamente construída por um governo incompetente, um governo incapaz de preservar o interesse do cidadão acima dos seus próprios. Do outro lado, um esforço enorme para salvar uma pessoa. Não se falam das centenas de presos, essas sim as verdadeiras vítimas do 8 de janeiro, que estão jogadas às traças na prisão em Brasília, na Papuda, em razão de invasão, crime de invasão, depredação de patrimônio público, que é crime sim, tem que pagar por isso, mas não com condenação de 14, 15, 16, 17 anos de cadeia, como a gente está vendo agora. Essas pessoas não importam. Veja o debate. Essas pessoas não importam. Porque tudo que se fala é precisamos da anistia para uma pessoa. Uma pessoa? O Brasil agora vai se movimentar por causa de uma pessoa? Então veja que não há qualidade nesse debate. As pessoas ficam jogando uma cortina de fumaça para não discutirem aquilo que realmente importa. Temos um problema diplomático, temos um problema grave econômico de comércio internacional. Os Estados Unidos exporta 10 vezes mais que o Brasil, 3 trilhões de dólares. O Brasil exporta 300 bilhões de dólares, sendo que quase um terço disso é para a China. Então, é uma equação completamente desigual. E aí querem ficar com essa discussão que não tem fundamento real, que não está amparada na realidade, fazendo bravata em internet. Então, Canhoto, sinceramente, não vamos resolver nada, o povo brasileiro vai pagar a conta e a gente vai ter que seguir nossa vida de cabecinha baixa, pagando imposto e pagando juros, porque é isso que nos cabe. Há muitas informações, os nossos comentaristas trazem suas reflexões, pontos de vista diferentes, muitas vezes, a respeito dessas notícias e quais são os caminhos possíveis. A convergência, muitas vezes, divergência também. Você em casa, naturalmente, é agraciado com esse debate, com essas reflexões, e você também tira a sua conclusão, né? Se concorda com um, concorda um pouquinho com cada um, depois você forma a sua própria reflexão. Mota, há quem entenda que talvez a pauta da anistia ganhe corpo, ganhe força, a depender da maneira como esse episódio for conduzido pelo Executivo, pelo Presidente da República, pela sua administração, mas também pelo Congresso Nacional. Queria que você ponderasse também a respeito. Se a gente for prestar atenção em alguns dos argumentos que estão sendo usados, é até melhor que Trump não tenha tocado nesse assunto, porque senão as pessoas que estão presas podiam receber mais uma sentença adicional de 100 anos de prisão. Eu não acho que Donald Trump foi ingênuo. A reação dos governistas, que agora estão dizendo que a culpa das tarifas é de Jair Bolsonaro,
Essa reação é completamente irrelevante para Donald Trump. Basta a gente raciocinar um pouco. Essas pessoas queriam a prisão de Jair Bolsonaro, querem a prisão de Jair Bolsonaro. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, elas fizeram artigos, memes, até filmes, pregando a destruição física de Jair Bolsonaro. É óbvio que elas iam criar narrativas para acusar Bolsonaro de ser o autor da provocação da ação de Donald Trump, uma inversão completa da lógica. Mas, contra isso, há a carta de Donald Trump. A carta explica com clareza absoluta as razões das tarifas. Até quem foi educado pelo método Paulo Freire consegue ler aquela carta. A pessoa pode não gostar das razões de Donald Trump. Ela pode achar que Trump não tem nada a ver com esses assuntos. Mas me parece uma ginástica mental impossível colocar em Bolsonaro a culpa pelas tarifas, que, como a carta explica claramente, são uma resposta a ações e declarações do Estado brasileiro. Colocar a culpa em Jair Bolsonaro é mais ou menos como culpar a vítima pelo crime que ela sofreu. Coisa, aliás, que a esquerda faz rotineiramente.